Vingadores Guerra Infinita, o filme infinito, o assunto infinito, a pauta infinita. Agora a gente vai falar sobre os extras desse filme. Mas a gente tá falando de Vingadores, a gente tá falando de Guerra Infinita, eu tenho que falar pra você sobre o elemento mais especial da Omelete Box desse mês, que é a manopla do infinito, velho. É uma das coisas mais lindas que a Omelete Store, o Omelete Box já fez. Sério, tem todas as joiazinhas lá, ó, encravadinhas, bonitinhas. Entra lá em store.omelete.com.br, você assinando nesse mês, você garante já a sua manopla do infinito. É lindo demais! A gente já assistiu algumas coisas e vamos comentar basicamente sobre a versão do diretor, ou que os diretores, né, os dois irmãos, falaram muito nesses extras, eles falam vários segredos, várias coisas, e tem um monte de cena extra também. Tem também os comentários em áudio do filme, que é o Christopher Marcus, o Steve McFeely, os roteiristas e os diretores, o Anthony e o Joey Russo, falando um monte sobre a produção do filme. E aí você tem, tipo, era pra mostrar a cena do Thanos indo lá pegar a joia do poder. Aí o que eles fazem? Eles já cortaram no roteiro, porque, não, ia ser redundante, era melhor, e aí ia ser a cena onde ele ia encontrar com a Gamora, aí é melhor não, vamos colocar. E aí você pensa na dor de cabeça que foi fazer esse filme. Cara, eu acho muito legal ouvir os comentários dos caras, se você entender como encaixar cada cena e personagem, e a quantidade de coisas que eles tiveram que jogar fora do filme, e mesmo assim o filme é muito coeso. Quando você vê as cenas cortadas, as cenas deletadas que ficaram de fora dessa edição final, eu achei que faz muito sentido quando você olha. Tem duas cenas que eu achei muito divertidas, a do Happy Hogan, ele aparece e fala, mano, é muito boa essa cena, só que também não ia acrescentar nada pra história. E a dos Guardiões eu achei divertida, só que você fala, mano, se coloca no filme, ia quebrar um clima que ia ser desnecessário. Então foi muito bem cortado. Essas escolhas são muito legais. E tem uma outra cena extra da Gamora adolescente, né? Que é adolescente daquelas, né? Tipo, ela, antes dela virar uma guardiã... Tem uma armadura. Tem armadura, o penteado diferente e tudo mais. E mostra mais ainda do relacionamento dela com o Thanos. Ia acrescentar algo ali na história? Ia. Mas ao mesmo tempo, se você assistindo o filme de novo, você vê que a relação deles dois já tá muito bem estabelecida. Sim. Mas eles chegaram a gravar a cena, tipo, a cena foi, ou seja, ela foi pra versão final do roteiro, mas eles arrancaram na hora da edição, né? E eu acho que a cena, quando ele vai jogar lá na Joia da Alma, lá, ele tem que sacrificar ela na Joia da Alma, fica muito mais forte sem essa cena. Sim. Se tivesse ela, você ia ficar, tipo, você já ia esperar que ele se importa com ela, você já ia esperar algumas coisas. E só que como ela não tá, o roteiro permite que você faça essas conexões. E isso eu acho que é muito mais legal, ele não mastiga, né? E é legal quando você vê a cena, porque ela não tá pronta, mas você vê os efeitos visuais em vários estágios. Porque quando tá passando os créditos na versão comentada, eles vão falando, não, porque a gente teve quase 20 empresas trabalhando, que o Joey Russo fala que acho que todas as empresas de efeitos visuais trabalharam com eles em algum aspecto, cada empresa cuida de um pedaço, e aí você manda a cena pra eles, então você vê ali que ela foi trabalhada até certo ponto, até que eles exibiram o filme e falaram, não, é melhor a gente tirar esse pedaço, e aí, tipo, o pessoal para de trabalhar nela, assim. Cara, parte de efeitos especiais. Uma das produtoras até falou, a gente deu uma notícia outro dia falando, que o filme é praticamente uma grande cena de efeitos visuais. E realmente tipo, não tem como você fazer de outro jeito, sabe? Tipo, é um trabalho de roteiro grotesco, mas é um trabalho técnico ali de efeitos visuais pra você montar esse filme inteiro. É impressionante a quantidade de efeitos que o filme tem. E mesmo assim é um filme que te passa uma realidade, sabe? Porque você tá realmente num universo completamente, tipo, é um mito do Thanos e tudo mais, mas é muito, muito bem feito. Eu fiquei muito impressionado com os comentários, como eles conseguiram entrar dentro do personagem mesmo, tipo, entender o Thanos e a relação dele não só com a Gamora, mas com o objetivo dele. E eu ainda acho, toda vez que eu vou assistir, eu falo, velho, eu não acredito que a gente realmente se importa com um cara desse e com essas joias. Eu acho um trabalho exemplar, assim. É legal porque na mesa redonda que eles se reúnem lá, eles falam bastante isso da importância de fazer o filme pro personagem, né? Pensando na estrutura da história, no personagem primeiro. Elogiam muito como foi apresentado o Homem de Ferro no primeiro filme. Sim. Bom, ele é narcisista, ele é bêbado, ele é babaca e vai ter a transformação dele num herói. E é legal também o que eles falam também nessa mesa redonda sobre a evolução da Marvel junto com o CGI, né? Conforme o CGI foi evoluindo no cinema,
ela foi evoluindo junto. Foi quando ela finalmente conseguiu chegar. E eu acho que os próprios irmãos russos, eles aprenderam a trabalhar com efeitos visuais. Eles até falam, né, que quando eles foram fazer Guerra Civil, vão falar, nossa, não, vai ser impossível juntar todos esses heróis. E aí foi, tipo, a preparação pra fazer Guerra Infinita. Literalmente. Pô, eles falam que literalmente. realmente, tipo, Guerra Civil perto de Guerra Infinita é fichinha, assim. Tipo, foi, olha, uma segunda-feira. A cena do aeroporto em Guerra Civil, ela não é muito impressionante. Ela porque não é boa. você vê que eles realmente estavam testando, é um ambiente que não tem nada de muito interessante. Todo cinza, né? Todo cinza. Já em Guerra Infinita, pelo amor de Deus. E a cena do Doutor Estranho que era pra ser maior? Caraca, é verdade. Nossa, fiquei chateada, porque eu veria 2 horas só do Doutor Estranho brigando lá com o Thanos, que é maravilhoso. Nossa, veria qualquer um deles lutando contra o Thanos. Mas uma coisa que eu achei legal que eles usaram pra poder fazer as cenas de ação melhores e integrar todos os poderes dos heróis, foi que os dublês, eles preparavam a cena. Então aquela cena que o Star-Lord, ele entra no portal do Doutor Estranho, sai com o dedinho, sabe? Que é muito foda. Eles, tipo, os dublês prepararam toda a cena, fizeram pra mostrar pro ator a coreografia, como que ele ia fazer. Só que, obviamente, foi o dublê que fez na hora, mas ele entende o que aconteceu. O ator sabia qual ia ser o movimento. Ele não tá só lá pra fazer a cena que aparece a cara dele, sabe? Ele entende como que a dança funciona ali. E aí eu acho que isso foi uma das coisas mais legais do filme. A assim. logística de um filme desse, tipo, me lembrou muito tudo que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, né? Tipo, se você gravar 2 filmes, no caso o Peter Jackson gravou 3 filmes, e teve refilmagem nos anos seguintes e tudo mais. Só que no Senhor dos Anéis, infelizmente, a gente não pôde ir pro set. Nesse eu tive a oportunidade de ir lá, e, tipo, eu vi uma grande cena sendo gravada lá. E tinha dublê pra todo lado. E tinha os atores pra todo lado também. Então você imagina, eu juro pra você que eu fico imaginando o trabalho do cara que faz a agenda dos atores que vão estar naquele dia no set. Imagina a cena da luta do Thanos. Todos os heróis praticamente estavam ali, né? Pelo menos do núcleo do espaço. Então, mas provavelmente aqueles atores não estavam todos lá, sabe? Aquelas cenas foram gravadas em dias diferentes. E aí depois você pegou todos esses takes e juntou. Tipo, é um negócio absurdo, assim. E talvez o trabalho dos diretores, o maior trabalho, seja organizar isso tudo. Né? Não, e eles sofreram muito, porque a Batalha de Wakanda, eles gravaram numa fazenda em Atlanta. E aí, o que aconteceu? Era uma época que estava chovendo muito. E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que aproveitar esse dia para fazer os close-ups dos atores, porque você não podia perder um dia da agenda. Exato. Então, você tinha que trabalhar do jeito que você podia. Tava chovendo, a gente precisa trabalhar de algum jeito, vamos se virar, porque tem um cronograma. E é um absurdo, assim. E são milhares se você perde um dia de filmagem, são milhões de dólares que vão embora. Tipo, você tem que, sei lá, 25 atores que estão entre os 50 maiores de Hollywood, não dá pra você perder. Uma última coisa que ficava muito na minha cabeça assistindo isso era, tá vendo como você não precisa de uma versão de diretor quando você tem um filme que realmente é coeso? Tudo bem, é legal você depois tem curiosidades, como o filme seria. Mas o produto final tem que ser a versão que o diretor quer mostrar pras pessoas. No caso, os diretores. Né? E os roteiristas, porque tem uma ligação muito forte da dupla de roteiristas. Eles estão trabalhando juntos desde o Soldado Invernal. Essa conexão entre os roteiristas e os diretores, na visão da ação como um todo e dos personagens, deixou o filme ser muito... Tipo, não tem o que adicionar mais, sabe? É o que a gente fala, no bloco que a gente gravou sobre versões de diretor, de versões estendidas, a gente falou isso, que é como você editar um texto, né? Você vai tirando as sobras até você formar aquilo que você quer dizer da forma mais direta possível. E é isso, a edição de um filme é a mesma coisa, é o mesmo sistema, sabe? Você tem que tirar a sobra. Por mais que a cena dos Guardiões seja muito legal de ver, ela tava sobrando. Existem N problemas externos a isso, a gente sabe. Mas no final, o que vale realmente é a visão da pessoa que quer passar. Tipo, por exemplo, o Shyamalan tá direto tweetando aí sobre Glass, né? Ele mesmo falou que tá, sei lá, no 10º tanto corte do filme já, porque ele não para de reeditar o filme. Tenho certeza que eles gravaram 200 horas, mas ele já tinha na cabeça dele as 2 horas que ele queria, sabe? É diferente você gravar 1 hora de uma cena que vai ser 1 minuto e você gravar 1 hora ou 2 horas de uma cena que vai ter 3 minutos, mas que ela não vai entrar no filme. E eu acho que é isso que fez os irmãos russos serem um dos favoritos da Marvel, assim. Deles serem muito assertivos no que eles vão fazer. E agora eles têm meu amigo, eles têm uma naba que eles vão enfrentar agora, que vai ser Vingadores 4. Tipo, esse filme vai ser a maior responsabilidade da Marvel nos últimos anos, fácil, assim. Uma coisa que eu achei legal que eles falam nos extras é que se eles tivessem terminado o filme quando o Thanos estala os dedos, eles tinham terminado num gancho.
como eles mostram o pós disso, o filme termina numa tragédia. Ele termina de uma forma, tipo, conclusiva. Você termina a história do Thanos, ele fez o que ele tinha que fazer, o que ele se propôs a fazer, e aí no seguinte, você vai ter que trabalhar com as consequências disso. Você não precisa ver o que aconteceu depois do estalar. Você não tem o gancho. Você já sabe que deu merda. Os heróis perderam, sabe? Tipo, o Joey Russo é um dos caras que mais fala, assim, que ele tava muito orgulhoso do fato de que esse é um dos poucos filmes comerciais da grandiosidade que ele tem, que termina de um jeito completamente pessimista. E ele pode ficar muito orgulhoso, velho, porque eu acho muito corajoso mesmo, de você... Você sai do filme triste, velho. Chateado. Você falou, não acredito que isso aconteceu. Por mais que você seja fã de quadrinhos e sabe que todo mundo vai ressuscitar e uma hora o bem vai vencer, o mal venceu naquele momento, velho. E caralho, que incrível, sabe? E porque o Thanos é foda, ele é um personagem muito bom. Ele é um vilão, óbvio que ele é um vilão. Ele matou metade do universo. Mas você fala, caralho, eu acabei de ter uma experiência muito foda de cinema. Vamos ver como é que vai ser esse 4. Vai ser muito bom. Vai ser um filmão. Vai ser um filmaço, vamos ver o que vai acontecer no 4, mas olha, garanto pra você que até lá a gente vai falar muito de Guerra Infinita ainda. Muito. Porque tem muita coisa pra gente falar. Esse, na boa, é um dos melhores filmes de super-herói que já lançaram, a gente vai continuar a falar. E assistir aos extras do Blu-ray, do DVD e do VOD, faz você entender mais ainda a complexidade desse processo. Sim. Então, é muito legal. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar aí suas opiniões sobre essa versão dos diretores de Guerra Infinita. Valeu!